Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Não é? Espero que vocês estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma aula gravada do sexto ano que está ainda estudando as civilizações e vamos passar, viu? Um bom período ainda estudando as civilizações durante esse ano letivo, porque é assim que o processo histórico funciona. Os fatos históricos funcionam mergulhando para entender as civilizações anteriores, e você já pode fazer uma reflexão em que você começa a comparar, começa a entender o que acontece hoje, estudando as civilizações que passaram, aquelas civilizações que contribuíram para a nossa formação. Nós já estudamos os hebreus, não é? Vivenciamos todo aquele processo de formação do Estado hebreu, da organização social, quem eram os camponeses, quem eram os escribas, o papel dos sacerdotes, dos faraós. Depois chegamos para estudar a Mesopotâmia, as ocupações, os povos, aliás, que ocuparam a região da Mesopotâmia, a questão dos rios Tigre e Eufrates, como também tem a questão do rio Nilo no Egito. Na Mesopotâmia vimos ainda a presença dos assírios, dos caldeus, dos babilônios, a chegada dos babilônios no território mesopotâmico. Vai aparecer ali a figura do rei Nabucodonosor, todas as suas contribuições, sua forma de governo, compondo ali um grande exército, e chegamos à civilização hebraica, que vai ter uma contribuição gigantesca, enorme, do ponto de vista religioso, do ponto de vista da visão nossa monoteísta, e vivenciando, percebendo que a civilização hebraica, ela possui uma intensa ligação com a nossa. Nós somos chamados de civilização judaico-cristã ou hebraica cristã, pela ligação forte que temos com os hebreus. Pois bem, dito isto, vamos para a página 121, prosseguindo com essa questão dos hebreus, com o conteúdo dos hebreus. E o sexto ano vai agora vivenciar essa divisão de Israel. Por quê? Porque com a morte de Salomão, as coisas em Israel, com os hebreus, não vai acontecer da maneira que Salomão sonhava. Ele esperava que seus filhos fossem dar prosseguimento ao seu excelente governo. No entanto, isso não vai acontecer. Vai haver uma divisão por conta de tantas discórdias, de tantos pensamentos diferentes. E aí surge a figura, nessa divisão, de dois personagens importantes, Jeroboão e Roboão, que é filho de Salomão. Os dois não vão ter o mesmo governo que Salomão, não vão ter a sabedoria que Salomão teve para o desenvolvimento da região, da civilização hebraica. Tá bom? O que é que temos aqui? 121. A crise política que esteve presente desde o início da unificação dos hebreus, dando origem ao Estado de Israel, voltou com força total após a morte do rei Salomão em 935 a.C. e foi agravada quando dois pretendentes ao reinado disputaram o trono, Jeroboão I e Roboão, filho de Salomão. Como resultado, página 121, viu? Como resultado, o reino hebreu foi dividido em duas partes. O reino de Israel, constituído por 10 tribos, com capital em Samaria, governado por Jeroboão, e o reino de Judá, composto por 2 tribos,
com capital em Jerusalém, governado por Roboão. Indo para a página 122, nós temos um mapa que nos ajuda a entender como aconteceu essa divisão e aonde eles estavam posicionados, em que regiões. E aqui você percebe aqui, ó, na página 122, nós temos esse mapa aqui e uma legenda aqui. E as cores vermelho e um pouco alaranjado, vamos dizer assim, tem assim o território progressivamente vermelho ocupado pelas tribos de Israel. E em laranja, territórios mantidos como tributários pelo rei Davi e perdidos por Salomão. Salomão não teve a mesma performance governamental do ponto de vista territorial, mas do ponto de vista administrativo, Salomão trouxe muitos benefícios para o povo hebreu. Dito isto, conseguindo prosseguir aqui na página 122, nós temos: essa divisão trouxe mais problemas do que soluções para os hebreus, visto que, estando divididos, ficavam mais frágeis, possibilitando invasões de outros povos, sem contar a grande rivalidade que nasceu e se consolidou entre os reinos de Judá e Israel. Em 721 a.C., os assírios, que eram muito militaristas e tinham um exército bastante organizado, invadiram e dominaram o reino de Israel, que foi destruído. O reino de Judá sobreviveu às investidas assírias, mas em 596 a.C., Judá caiu diante da invasão dos babilônios, dando início ao cativeiro da Babilônia. No livro tem aquele link que você já está sabendo, conhecendo bem, que explica o cativeiro da Babilônia, não é? O exílio, os hebreus foram capturados pelo governo do rei Nabucodonosor da Babilônia e eles destruíram várias situações do templo sagrado de Salomão. E os hebreus foram escravizados pelos babilônios. Prosseguindo na página 122, nós temos: em 539 a.C., os persas derrotaram os babilônios e libertaram os judeus, devido à forma de organização política persa, que dava certa autonomia aos territórios conquistados. Os judeus ainda passaram por situações difíceis com as invasões dos macedônios de Alexandre o Grande, em 332 a.C., e com os romanos em 663 a.C. No ano 70, os judeus fugiram da dominação romana e migraram pelo mundo, sem destino específico, dando início ao movimento que ficou conhecido como diáspora, dispersão, se espalhando pelo mundo, e vão passar muitos e muitos anos dispersos. Somente após várias tentativas de volta, não é? Já no final do século XIX já teve a tentativa de volta, e depois do século XX com o movimento sionista, mas eu não vou nem antecipar isso agora, porque isso vai acabar misturando os assuntos, tá bom? Nós temos a tarefinha aí da página 123, não é? 123, eu vou deixar para vocês, não é? A questão número 1, e a questão número 2 fala sobre como se deu a constituição do povo hebreu, como isso aconteceu, não é? Aí diz assim, ó: aos poucos os hebreus
tendo se fixado em regiões onde já existiam outros povos, como os cananeus e filisteus, percebam que deveriam unificar as tribos. Pensando nisso, como se deu a constituição do Estado hebreu? A resposta: a formação do Estado hebreu foi muito difícil. A formação do Estado hebreu foi muito difícil, marcada por momentos de instabilidade, como o próprio Êxodo, marcada por momentos de instabilidade, como o próprio Êxodo. Ponto. Por mais de 400 anos de escravidão, os hebreus retornaram a Canaã. Os hebreus retornaram a Canaã. Ponto. Chefes militares foram instituídos e ficaram conhecidos como juízes, a exemplo de Sansão, Gideão e Samuel, que foram enviados por Jeová para liderar os hebreus. Ponto. Com a centralização em torno de reis, com a centralização em torno de reis, os hebreus unificaram as 12 tribos, dando origem ao Estado hebreu. Dando origem ao Estado hebreu. Ponto. Na página 124, nós temos mais uma questão. Página 124. Diz assim: quais fatores levaram à divisão do Estado hebreu? Quais fatores levaram à divisão do Estado hebreu? Que reinos surgiram? A resposta: a administração do reinado de Salomão. A administração do reinado de Salomão foi muito contestada. Foi muito contestada devido aos altos impostos cobrados às tribos. Altos impostos cobrados às tribos. O que gerou grande insatisfação. Ponto. Após a morte do rei Salomão, uma crise de sucessão tomou conta dos hebreus. E o reino passou a ser disputado por Jeroboão I, que serviu a Salomão, e Roboão, filho de Salomão. Tá bom?
Pois bem, tem uma outra situação a ser realizada por nós hoje, que é a chamada questão de múltipla escolha. Na verdade, você desde já tem que ir se acostumando com essa forma de avaliação. Por quê? Porque a múltipla escolha vai ajudar a você se preparar para o Enem. Então fique atento a isso aí. Segunda questão da página 125. Os hebreus desenvolveram sua civilização no primeiro milênio antes de Cristo. A respeito dela, podemos afirmar corretamente que a importância da história da civilização hebraica se expressa especialmente através da formação de um Estado centralizado. Letra B. A civilização hebraica apresenta traços específicos que decorrem do seu distanciamento em relação às demais culturas do Oriente Próximo. Letra C. A importância do estudo dos hebreus se justifica pelo monoteísmo ético que surge e se desenvolve entre eles, constituindo-se um ponto de partida para o cristianismo e o islamismo. Letra D. Os antigos hebreus têm como livro sagrado o Novo Testamento, que compreende vários outros livros, entre os quais está a Gênesis, que trata da criação. Letra E. A antecedência da civilização hebraica à sumeriana explica a presença dos mitos nas duas civilizações. Qual é a alternativa a ser marcada aí, pessoal? Na segunda questão, página 125. Muito bem, letra C. A importância do estudo dos hebreus se justifica pelo monoteísmo ético que surge e se desenvolve entre eles, constituindo-se um ponto de partida para o cristianismo e o islamismo. Letra C. Tá bom? Podemos? Muito bem. A página 128 também vou deixar para vocês fazerem em casa. Página 128. Pois bem, vamos agora iniciar o estudo de uma outra civilização. Essa civilização, alguns livros de história ultimamente têm aproveitado e colocado essas duas civilizações juntas. Ou seja, os fenícios e os persas, colocando eles numa mesma conjuntura, numa mesma situação. Agora, claro que eles vão ter a sua especificidade, sua característica própria. Mas vamos começar a mergulhar aqui nesse estudo, tá bom? Diz assim: os fenícios e os persas. Lembrando, eu estou na página de número 130. Estou na página 130. Diz assim: voltando, antes de começar a leitura do livro da página 130, é bom salientar que essa civilização, essas duas civilizações, elas não vão ter como a civilização egípcia, a civilização mesopotâmica e também a civilização hebraica, rios para colaborar no seu desenvolvimento. Não vai ter. Elas vão ter uma característica de
serem povos do mar, pelo fato do seu território não ser um território apropriado para a agricultura. Então, eles não viram outra alternativa a não ser dedicar-se às questões marítimas. Diz assim a página 130. A Fenícia foi uma região localizada no Oriente Médio, que tinha sua costa voltada para o mar Mediterrâneo, o que propiciou o desenvolvimento das técnicas de navegação bastante úteis. Por isso, os fenícios foram chamados de povos do mar. Essa região também fazia fronteira com a Síria, Palestina e Mesopotâmia. A existência dos fenícios vai de 2.300 a 65 anos antes de Cristo. Temos um mapa apontando aqui, descrevendo onde é que fica a Fenícia e, sobretudo, com maior destaque para as chamadas cidades-estados. Essas cidades-estados são aquelas cidades que elas são interdependentes. Elas criam suas próprias estruturas, seus próprios governos, suas formas de administração, né? Uma independente da outra. Inclusive, elas estão ali bem próximas, dependendo da região, no caso, pode até surgir uma rivalidade. E daí vem algum tipo de conflito. 130, os fenícios desenvolveram sua economia com base no comércio realizado quase totalmente pelo mar. As principais rotas eram o Egito e as cidades gregas. Também realizavam o comércio em forma de caravanas para a região central do Oriente Médio. A organização política da Fenícia era baseada em cidades-estados autônomas, que tinham suas próprias estruturas e regras e se juntavam apenas quando a região sofria ameaça de outros povos. Olha aí, podendo haver rivalidade entre cidades, que a gente vai ver quando estudar a Grécia, e aqui a união delas, a união dessas cidades-estados. Os constantes contatos com outras civilizações de regiões distantes proporcionaram aos fenícios um grande desenvolvimento cultural. O alfabeto que usamos, latino, tem origem fenícia e foi incorporado pelos romanos no período de dominação das guerras púnicas. Pois bem, pessoal, eu estou terminando por aqui. Na próxima aula, nós vamos adentrar a história política dos fenícios, na página 131, tá bom? Forte abraço.